Boa tarde, Shizuada. Tudo bem? Então, estou fazendo esse vídeo porque muitas pessoas me questionaram por que quando elas vão consultar um colega e eles apresentam um exame de laboratorial que está dentro da referência, porque muitas vezes o colega não dá conduta nenhuma, só libera a paciente e diz, tá tudo bem, teu exame está dentro do normal. Não importa o que tu está sentindo, não importa o que tu está me falando, eu estou vendo aqui que o exame está dentro do normal. Tu tem que consultar um psiquiatra. Então, né? Na minha prática, eu vejo isso acontecer muito, principalmente com alterações de tireoide em mulheres, né, com sintomas de menopausa ou perimenopausa. Um exemplo bem clássico disso é aquela paciente que ela chega no consultório, ela fala, doutor, eu estou me sentindo cansado, já acordo cansada, meu sono é picotado, meu intestino fica preso, meu libido está lá no chão, eu tenho ganhado peso apesar de eu não ter mudado nada na minha dieta. Eu treino há 6 meses, um ano, tomo whey, tomo creatina e meu corpo não muda. Eu olho no espelho, tá sempre a mesma coisa. Eu fui num colega seu, eu falei tudo isso, apresentei um exame de laboratório. Ele falou, fulano, teu exame está dentro do valor de referência. Está liberado, não tem nada para te fazer aqui. Se precisar consultar com alguém ou com um psiquiatra. Então, o que está acontecendo? Né? Por que está acontecendo isso cada vez mais, vamos dizer assim? Ou para mim está chegando isso cada vez mais? A gente aprende que não devemos tratar exames. A gente aprende na faculdade de medicina a tratar pessoas. Então não é que os médicos mudaram. O que mudou talvez tenha sido a abordagem que a nova geração está adotando. Então, o vídeo hoje é sobre como a gente deve interpretar os exames laboratoriais. Então, para a gente falar que uma pessoa está com déficit hormonal, ela tem que ter sinais, ela tem que ter sintomas, o corpo dela fala, e os exames laboratoriais. Então não vamos falar assim, tá, então os exames laboratoriais eles não servem para nada? Não, eles servem. Só que o exame laboratorial, principalmente hormonal, ele indica a produção desse hormônio, a presença desse hormônio no sangue, para disponibilidade para células-alvo. Contudo, o mais importante, que é a ação hormonal propriamente dita, que é o hormônio dentro da célula, são raros os exames laboratoriais que a gente vai conseguir fazer para definir isso. Então, um histórico médico completo, um exame físico minucioso, escutar o paciente, ele fornece uma avaliação com muito mais acurácia que um exame laboratorial. E se a gente for, vamos dizer assim, priorizar qual o déficit hormonal que a gente deve tratar primeiro? Eu, na minha prática, eu trato sempre o déficit tiroidiano, porque a tireoide ela secreta diversos hormônios que influenciam outros hormônios, como a hipófise, as adrenais e os hormônios sexuais. Então, quando a gente corrige a deficiência tiroidiana, a gente melhora o nível de todos os outros hormônios. Hormônio do crescimento, hormônios sexuais, cortisol, DHEA. Então, basicamente, o que eu quero que vocês entendam? Que interpretar um exame hormonal ele é uma tarefa que, vamos dizer, não que ele seja subjetivo, mas a gente tem que dar muita vazão para a queixa do paciente. Porque muitas vezes a queixa, vamos dizer assim, o exame hormonal dele vai estar no limite inferior, né? Diferente daquele déficit que é um déficit claro, assim, um déficit manifesto, né? Que é quando tem um déficit hormonal, que ele já tem um exame de laboratório abaixo da referência, ele tem sintomas, eles têm reclamações evidentes desse déficit hormonal. E tem os déficits hormonais limítrofes, que é aquele exemplo que eu dei no começo. Bom, a pessoa está cheia de sintoma, está cheia de queixa, porém o exame laboratorial dela está dentro da referência. Por mais que esteja num valor inferior, o colega vai dizer não, está dentro da referência. Então a gente não precisa fazer um tratamento. Você já deve ter ouvido falar no hipotiroidismo subclínico. O hipotiroidismo subclínico é uma classificação assim. Então, por mais que exista esse valor de referência, não existe um estudo científico dizendo, a tireoide tem que estar de 0,4 a 4. Não existe esse estudo científico que defina isso. Então, é muito mais um caráter individual. Cada pessoa vai ter um valor
do hormônio que é bom para ela. Até porque o intervalo de referência, se a gente for olhar, por exemplo, de 0,4 a 4 TSH, ele é muito grande. Então, tu não vai conseguir dizer, não, quem está no valor de referência está com saúde, está com perfeito, está sem queixas. Não. Como eu falei para vocês, na maioria das vezes, o paciente ele tem queixas no intervalo inferior. Então, cada indivíduo ele vai ter o seu nível ideal de hormônio. Até porque uma crítica que a gente vai fazer, como eu falei para vocês, esse valor que a gente tem no laboratório ali, ele não é a quantidade do hormônio que está sendo usado dentro da célula. Ele pode ser um valor da produção, mas ele não é quanto daquele hormônio está sendo usado pela célula, né? Que é o mais importante para nós. Então, valores laboratoriais hormonais, eles são individuais e a gente sempre deve considerar os sintomas, os sinais físicos, porque esses pacientes que chegam com essas queixas, embora eles cheguem dentro dos valores de referência, a gente nunca vai ver uma pessoa com sintoma de déficit, por exemplo, na parte superior do valor de referência. Ele sempre vai estar na parte inferior.